Voltamos para mais uma competência de produção textual. Nessa competência, ela vai ser mais trabalhosa, né, que é identificar as diversidades dos gêneros textuais oficiais, seus aspectos de funcionalidade em relação ao cotidiano escolar. Então, dentro do cotidiano escolar, vários textos oficiais são produzidos, né, e precisamos saber qual a funcionalidade desses gêneros, como são as estruturas desses gêneros, né? Então, primeiro vamos saber o que é uma redação oficial, né? Então, a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações, né? E para redigir esses textos, né, que fique de uma maneira clara, porque é direito de todo cidadão compreender o que é redigido, né, pelo poder público. Então, para que isso aconteça, são necessários alguns princípios, né, para redigir esses textos, né? Então, o primeiro princípio é da impessoalidade, né? Já coloquei que toda vez que a gente vai produzir um texto, eu produzo, sou o emissor, para alguém que é um receptor e um conteúdo, né? Mas como numa redação oficial, né, quem está redigindo é o poder público e quem vai receber esse texto são os cidadãos, então é necessária a impessoalidade. Ela se organiza de três formas, né? O poder público tem que pensar no seu emissor como todos os cidadãos. Então, deve haver na mente do emissor uma homogeneidade, ou seja, todos são iguais, né? Então, todos os cidadãos têm o direito de entender o que está sendo escrito. Então, a impessoalidade passa por isso, né? O segundo é que não deve haver impressões pessoais, né? Já que o texto é dirigido para todas as pessoas, né? Então, para todos os cidadãos, então não deve haver impressões pessoais, tá? E o terceiro é restringir essa redação pessoal, essa redação oficial, né? De comunicar apenas o que é de interesse público, né? Então, não deve haver informações desnecessárias, só aquilo que é de interesse do público, né? O segundo princípio é a linguagem, né? Então, a linguagem dentro de uma redação oficial, ela deve obedecer à norma culta padrão, não desmerecendo, né, a linguagem não padrão, certo? Com suas variedades linguísticas, mas como um texto oficial, uma redação oficial, ele serve para todos os cidadãos, então deve haver uma padronização, e essa padronização se faz pela linguagem culta, da norma culta padrão, certo? Então não deve haver gírias, jargões de uma profissão restrita, não deve haver variedades regionais dentro de um texto de redação oficial, porque senão tira, né, a questão do entendimento, por exemplo, de uma variedade regional. Então, se eu colocar de uma região Nordeste, pode ser que o mesmo texto não seja entendido por uma pessoa da região Sudeste. Então, não pode haver isso. Então, essa padronização da linguagem culta, né, ela é necessária para que todos possam ter o direito de entender um texto oficial, certo? Outra coisa que é necessária é a clareza, né? Então, a clareza é fundamental, tá? Então, tira do texto oficial o que é desnecessário para que o texto fique mais claro para quem for recebê-lo, certo? Então, a clareza, ela também segue os outros princípios que eu já falei, sobre a impessoalidade e o uso da linguagem, né? Então, para que meu texto fique claro, é necessário também que eu faça uma leitura desse texto, né? Então, eu sempre esteja lendo, relendo, reescrevendo para ver se ele fica o mais simples possível, mais claro, para que o cidadão ele possa entender. Outro princípio é da uniformidade.
Então, para que haja uniformidade, é necessário que haja também a clareza, né? Que haja o uso da linguagem padrão e a impessoalidade. Então, vamos começar com alguns gêneros oficiais. No caso, o ofício, né? O ofício, ele é utilizado muito em escola, né? No ambiente escolar, principalmente para comunicações externas, né? Ele é um gênero para comunicações externas, de um órgão público para outro, né? Então, um gênero ofício, quando nós estamos solicitando algo, ele requer alguns procedimentos de escrita, né? Uma estrutura de escrita que vocês podem acompanhar, né? Essa estrutura tem um exemplo na apostila de vocês, né? Então, deve haver a impessoalidade, a clareza, ele é um texto curto, né? Muito objetivo, e o uso da linguagem, né? Da norma culta padrão, né? Deve haver também, logo no início, a utilização de pronomes, de tratamento, de acordo com quem vai receber, o destinatário desse e-mail ou desse ofício, né? Então, nós temos que ter esse cuidado com os pronomes de tratamento. No final do ofício, nós sempre colocamos uma saudação respeitosa, cordial, né? Como atenciosamente, cordialmente, né? Isso é necessário para esse tipo de texto, né? Esse gênero textual, certo? Um outro gênero textual que utilizamos é o requerimento. Embora em algumas instituições públicas exista um formulário padrão para que a gente possa fazer o requerimento de algo que é direito e está na lei, como, por exemplo, férias, benefícios. Então, o requerimento serve para isso, né? Então, geralmente as instituições públicas elas têm um formulário padrão, mas se não tem, né, um requerimento ele serve, ele tem uma estrutura específica, como redigir em folha A4, né? No alto da folha escrever o título do documento, o nome e cargo do destinatário, né? Tem que ser de uma forma respeitosa, utilizando também o pronome de tratamento adequado, né? O corpo do requerimento deve ser escrito com objetividade, clareza, né? Citando a identificação do requerente, que é o nome, a função, a matrícula, o local de trabalho, para que isso fique claro para quem vai receber, né? E a justificativa do pedido. Eu estou pedindo um requerimento para quê? Para as minhas férias, para algum benefício? Então, isso tem que ficar muito claro dentro de um requerimento, né? E, quando terminamos esse requerimento, nós colocamos as expressões: espera deferimento, pede deferimento. Nestes termos, pede deferimento, né? Então, isso tem que haver, e o local e a data e assinatura, né? Para que possa ser estruturado como um requerimento. Um outro gênero oficial é o memorando, né? O memorando, ele serve para comunicação interna, né? Então, se eu quero avisar algo sobre algum projeto ou alguma emergência, alguma coisa que eu precise dentro da instituição, eu vou utilizar o memorando, né? Geralmente, o meu destinatário é a pessoa que é o meu chefe dentro da instituição, né? Então, o memorando, ele é mais simples que um ofício, né? Não pede tanta formalidade, mas tem uma estrutura, né? Começamos com a maneira cordial: prezado senhor, prezada senhora, no caso, para quem eu vou me dirigir, né? O assunto deve ter 3 ou 4 palavras, né? O assunto do meu memorando deve ser bem curto, bem objetivo. Também, o memorando só pode ser escrito só falando sobre um assunto, né? Então, é um assunto específico que eu quero comunicar, né? E terminar esse memorando não precisa da palavra atenciosamente ou cordialmente. Então, a gente pode terminar de uma maneira educada, mas não precisa ser tão formal como um ofício, já que é uma comunicação interna, né? Um outro gênero é a circular, né? A circular
ela é uma comunicação endereçada simultaneamente para vários destinatários. Então, dentro da escola, com certeza vocês já receberam circulares, né, de comunicação de algo ou convite para alguma coisa, né? Então, a circular, ela serve para avisos, ordens, instruções ou convites, certo? Então, ela também tem uma estrutura. Ela começa com, no cabeçalho, o texto coloca-se o nome da empresa e o logotipo da empresa, né? O número da circular e quais são os destinatários dessa circular, né? A mensagem é curta, objetiva e utilizando a norma padrão, né? No final, coloca-se a data e o local e a assinatura de quem está fazendo, quem fez a circular, quem é o emissor dessa circular, né? Agora vamos ver o correio eletrônico, ou mais conhecido como o e-mail, né? Então, a gente viu que os gêneros textuais, eles se modificam, né, através do tempo. Então, o e-mail, né, se tornou também um instrumento, né, um gênero textual oficial também, né? E o e-mail, ou correio eletrônico, ou e-mail, que a gente mais usa é o e-mail, né? Ele, para ser um gênero textual oficial, ele também segue algumas estruturas básicas, né? Nós não vamos nos dirigir a uma pessoa de outro setor, de um trabalho ou de outro órgão público de qualquer forma, dentro de um e-mail, né? Então, ele segue um padrão. Por exemplo, né, no assunto, nós colocamos de maneira bem objetiva e bem curta. Até porque nós temos que ser objetivos no assunto, né, do título do nosso e-mail, para que nosso destinatário também tenha uma facilidade de organização, para ver o que é mais importante e o que não é mais importante, né? Então, colocando no título o assunto já do e-mail, facilita para o meu destinatário, né? Ele também deve ser curto, né, bem objetivo, né, breve, então claro. Então, não devemos colocar coisas assim sem muita necessidade dentro de um e-mail, como gênero oficial, né? Colocar uma saudação, também colocar pronomes de tratamento, dependendo de quem é meu destinatário, né? E no final colocar alguma palavra, né, que seja cordial, atenciosamente, como no ofício, né? Isso também faz necessário dentro de um e-mail como gênero textual oficial. Outra coisa que é muito importante e a maioria das pessoas não tem muito hábito é quando nós recebemos um e-mail, né, no trabalho, faz necessário fazer uma resposta, né, dar uma resposta a esse e-mail para que quem mandou esse e-mail, o emissor, tenha certeza que esse e-mail chegou e que ele foi lido e que as providências que foram colocadas ali vão ser tomadas ou as informações que ali contenham foram lidas. Então, é uma questão de polidez, de educação, toda vez que nós recebemos um e-mail, responder a eles, né? Um outro gênero textual oficial, né, que é muito comum em escola, é a ata, né? A ata, ela serve, né, para registrar resumidamente as ocorrências, deliberações, resoluções, decisões de reuniões e assembleias dentro da escola, né? Conselho escolar, uma reunião de pais. Então, geralmente, utilizamos uma ata para registrar o que foi colocado, o que foi decidido dentro da escola, né? Então, as atas, elas têm também uma estrutura bem clara, né? A ata, ela não pode ter nenhum espaço, então ela é produzida geralmente à mão, né, manuscrita, em um livro específico de ata, né? Ela não pode ter rasuras, ela não pode ter abreviações, então tudo tem que ser escrito por extenso, né? O verbo da ata tem que ser o pretérito, né? Nós também utilizamos verbos de elocuções, ou seja, o diretor disse, né?
o pai perguntou. Então, esses verbos, eles são muito utilizados para dizer quem foi que disse o quê, quem perguntou, quem deu uma opinião, né? Então, isso é importante dentro de uma ata, né? Se, por acaso, quem está escrevendo a ata erra alguma coisa, então ele pode colocar a palavra digo e colocar o que é o correto, né? Também, se a ata já foi lavrada, todos assinaram, né? Então, se você viu que tem algum erro, então você coloca em tempo de, onde se lê alguma coisa, leia-se o que é o correto, né? Caso haja algum erro, certo? Então, a ata é um instrumento muito valioso, né? Um gênero oficial muito valioso dentro da escola. Outro gênero textual, que a gente vai encerrar, é o relatório, né? O relatório, ele apresenta resultado de alguma pesquisa ou investigação de forma descritiva, né? Então, ele vai descrever. Então, o relatório, ele é muito útil para, geralmente, quem faz o relatório são os chefes de setor de alguma instituição, mas eles servem para facilitar o trabalho, né, para você ver qual é a real situação e poder fazer alguma deliberação, alguma coisa em relação àquele problema, certo? Então, existem vários tipos de relatórios. Tem os parciais, os finais, os periódicos, o de rotina, de pesquisa, científico e técnicos. Então, cada instituição vai estabelecer qual relatório é o adequado para cada situação e para cada instituição, certo? Dentro da apostila de vocês têm um modelo básico de relatório, né, que vocês podem seguir e caso vocês seja pedido a vocês que façam um relatório, fica mais fácil seguir essa dica, né? Então, tem que ter a capa, folha de rosto, introdução. Então, o relatório tem um padrão, né? E tem que ser um texto também objetivo, claro, muito preciso, para que quem for ler, né, esse relatório, ele entenda quais são as reais situações, certo? Então, por fim, a gente termina aqui os gêneros textuais oficiais, né? E vamos voltar com a quarta competência na próxima aula.